Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Que maravilha ter sua companhia aqui com a gente nessa quinta-feira, dia 28 de julho. Bom dia também para minha companheira Roberta Helloy. Bom dia, Mariana Zacaron, e bom dia para o pessoal de casa. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Para muita gente, pegar ônibus é sinônimo de estresse. Por isso, vamos analisar a situação do transporte público em Minas Gerais. Claro que queremos a sua participação. Você depende do transporte público? Como que está a situação dos ônibus urbanos na sua cidade? Envie seu comentário ou pergunta pelo WhatsApp 32999397416. Outro problema urbano que nós vamos discutir no programa de hoje é a gentrificação, um fenômeno que transforma o lugar, promovendo a elitização do espaço e alterando sua composição social, seja de uma região ou de um bairro. E quinta é dia de resenha esportiva com Gabriel Luterbach. E para ficar perfeito, tem também o Mundo dos Famosos com Netinho Rocha. E no Bora Rangar você vai aprender a fazer um delicioso bolo de churros, que não tem erro, né? Vai ficar uma delícia. Ou seja, muita coisa boa até o meio-dia. Então chega junto com a gente porque o Manhã Diversa começa agora. Como você circula pela cidade? A pé, de ônibus, carro? Independente do meio de transporte, a mobilidade urbana visa analisar e otimizar esse deslocamento. Nós fomos então até as ruas de Juiz de Fora para saber se os passageiros de ônibus urbano estão conseguindo se locomover sem maiores problemas. Olha só. Como é que tá pegar o ônibus aqui? Tá horrível, o 36 não passou hoje. O 29 também não tá indo lá no Caulim. E eu tô aqui desde 8 horas da manhã esperando o ônibus. Onde eu moro, então, Nova Benfica, demora muito mais. Bem tranquilo. O horário tá flexível, pelo menos do meu bairro, 718, tá normal. Continua o caos. Quando tem ônibus, tá ótimo, né? O problema é quando a gente fica aqui 2 horas esperando o ônibus. Quando o ônibus não quebra, a gente fica sem. Né? Continua do mesmo jeito. Mas esse o pessoal tá reclamando assim, à tarde e amanhã tá muito tumultuado, né? 427. Ele vive quebrando, ele não tem hora para andar, você tá entendendo? A gente vem a pé, tem que ir a pé pegar o do Linhares. O 427, a poltrona dele está soltando. Na onda ali perto do motorista não tem gancho, não tem mais nada. Não tem o horário certo, os horários marcam no aplicativo nunca tem. A gente fica esperando 40 minutos depois do horário. O que você acha que pode ser feito para melhorar o transporte aqui da cidade? Colocar mais ônibus, mais horários. Tem as vans escolar, né? Mas no momento agora com a volta das escolas eu acredito que seja mais difícil. Já nos ajudou bastante. De repente umas vans, alguma coisa assim, já ajudaria, né? Colocar mais ônibus, né? É pôr um ônibus bom, esse ônibus é mais velho do que eu, minha avó, minha bisavó. Bom, eles têm que dar uma solução na questão da empresa. A empresa tem que disponibilizar o ônibus, né, para os usuários. Mas continua essa guerra, que os mil de um jeito, a prefeitura brigando e a gente aqui fica aqui sofrendo. Eu tenho 40 minutos que eu estou aqui. Tinha que trocar as empresas, né? Porque o monopólio que virou as empresas não tem mais como seguir o ritmo dos ônibus. Parece que o pessoal não está muito feliz com a qualidade do transporte público, né? E você aí de casa, passa aí algum problema, consegue pegar ônibus sem aí esses problemas que a gente viu na reportagem? Manda pra gente seu comentário ou seu comentário para o Instagram, @tvdiversa, ou também pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. E para a gente continuar esse assunto de mobilidade urbana, já está aqui com a gente a arquiteta e urbanista Luísa Peixoto. Luísa, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que realmente afeta todo mundo que vive na cidade, seja quem pega ônibus, seja quem anda a pé. Vamos entender melhor sobre a mobilidade urbana. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Eu que agradeço muito pelo convite aí, poder participar e contribuir um pouquinho para a discussão. E a gente viu aí na matéria, né, que existem muitas reclamações com relação aos ônibus, mas a mobilidade urbana vai muito além disso, né? Então conta pra gente o que mais engloba a mobilidade urbana. Mobilidade urbana é tudo aquilo que a gente faz, né, quando a gente se desloca dentro do espaço urbano para atingir as oportunidades que existem no território, né? Então a gente se desloca tanto a pé, né? A pé é um modo de transporte, mas de bicicleta, de carro, táxi, aplicativo e também através do transporte coletivo, né? E o transporte coletivo ele atua muito como esse estruturador do território, né? A gente consegue, ele consegue criar, né, esses fluxos, principalmente de longa distância, enfim. Então ele é super importante criar uma infraestrutura que consiga atender bem a população, né? O transporte público realmente ele exerce um papel muito importante na eficiência do espaço urbano e no acesso das pessoas às oportunidades que existem no território da cidade. E Luiz, outro problema quando a gente fala de mobilidade urbana é a quantidade de veículos particulares, né, circulando aí pelas ruas, que causa, é claro, congestionamentos intermináveis, além dos problemas ambientais que a gente conhece. De que forma a mobilidade urbana, então, busca mudar esse cenário e otimizar aí esse deslocamento? A gente viu, né, alguns anos atrás, que a solução para a mobilidade nas cidades poderia ser o carro, né? Então isso foi muito vendido, essa solução de que você teria liberdade, ir aonde quiser, mas a gente sabe que o espaço urbano não funciona dessa forma, né? Então o carro não é eficiente para se deslocar nas cidades e ele ainda traz muitos impactos negativos, externalidades negativas para a nossa sociedade, que vão desde o congestionamento, poluição, também questões voltadas para a segurança, né, segurança viária, acidente, mas até mesmo, né, a presença excessiva de carros torna a nossa cidade um lugar que não atrai as pessoas, né, estarem nas ruas, reduz a vitalidade urbana, né, então prejudica os comércios locais, os comércios de bairro, retira as pessoas do espaço urbano e tira esse sentido de sociedade. Então, assim, a ideia hoje da mobilidade é a gente cada vez mais incentivar o uso de transportes sustentáveis, né? Então, sustentáveis sejam eles os modos ativos, que são aqueles modos que não emitem, né, não emitem poluição, e também aqueles que são eficientes para a cidade como um todo, né? Que você tem uma pegada de carbono ali bem menor, como, por exemplo, o transporte público, né, por pessoa. Então, a maneira da gente fazer a mobilidade funcionar é através, realmente, de tornar esses deslocamentos mais eficientes, privilegiando aqueles que trazem saúde, que trazem uma boa relação com o meio ambiente também. E Luiz, a matéria que abriu o nosso bate-papo, a gente foi até as ruas de Juiz de Fora, mas esse é um problema que afeta realmente cidades de pequeno, médio e grande porte. Então, por isso, a gente vai falar agora sobre Belo Horizonte. Então, a Prefeitura repassou 237 milhões de reais para as empresas de transporte coletivo da capital mineira. Com isso, o número de viagens por dia deve superar 21.700. Mas nas estações, os passageiros ainda não notaram melhora na qualidade do serviço. Vamos conferir. Os passageiros relatam as dificuldades diariamente nas viagens. Todos os dias essa estação está do mesmo jeito, esse horário. Na hora de ir embora também tá a mesma coisa, às vezes até pior. Tava assim, ó, lotado. Apesar do aumento nas viagens, o número ainda é inferior ao registrado antes da pandemia, que era superior a 24 mil. Segundo o Cetra, que representa as empresas de ônibus, houve uma queda na demanda de passageiros neste intervalo de tempo. De acordo com o Cetra, sindicato que representa as empresas de transporte coletivo em Belo Horizonte, o número de viagens a partir de hoje será superior a 22.300, acima do previsto no decreto editado pela Prefeitura no início de julho. O aumento representa 30% a mais no número de viagens em comparação com o dia 11 de julho, quando foi feito o primeiro repasse do subsídio às operadoras do transporte coletivo.
Ao todo, até abril do ano que vem, mais de 226 milhões de reais serão repassados às empresas. Outra medida é a manutenção do valor médio de R$ 4,50 na tarifa. Aí a gente está na expectativa, vamos esperar para ver se vai sair primeiro. Se não sair, a gente começa a reclamar de novo, né? A população só consegue reclamando mesmo. Todo mundo precisa trabalhar o horário de pico, que é horário de manhã e horário à noite, a gente sofre muito aqui. Aí, né, que o transporte público é motivo de reclamação para muita gente em várias cidades, seja pela qualidade do serviço, seja pela superlotação, tempo de espera para chegar os ônibus, né, às vezes está marcado para um horário e não chega naquele horário, enfim. E o preço da passagem sobe e a qualidade do serviço não acompanha, né? Então, por que isso acontece? Bom, na verdade, a gente tem que começar a entender que o usuário ele não é responsável por bancar todo o sistema, né? Investir no transporte público é investir em uma qualidade de vida do cidadão. Então, quando a gente entender que só a passagem do usuário não é capaz de pagar pelo sistema de transporte público, a gente vai conseguir colocar na rua mesmo um sistema eficiente de qualidade para os usuários, né? A gente precisa criar políticas públicas de financiamento para o sistema de transporte público, porque não é um negócio que a conta fecha, não adianta. Em nenhum país do mundo o transporte público não recebe subsídios. Aqui no Brasil são poucas cidades, São Paulo, Rio agora começou, enfim. Então a gente precisa entender que investir no transporte público é realmente investir na qualidade de vida das pessoas. E aí sim a gente consegue subsidiar o preço, né? Porque hoje em dia o usuário ele é responsável por pagar toda a operação do sistema de transporte através da passagem. E por isso, como não é capaz de fechar a conta, né? A qualidade não aumenta e o usuário fica ainda tendo esses reajustes, né? Bastante frequentes, né? Então, acredito que uma das grandes soluções para esse problema é realmente a gente criar políticas de financiamento mais adequadas para o nosso transporte público nas cidades. É isso aí, Luísa. Então, nessa primeira parte da nossa entrevista, a gente focou muito no transporte público, porque eu acho que quando a gente fala de mobilidade urbana, é o grande destaque, né? Porque muitas pessoas realmente precisam, necessitam e fazem esse deslocamento diário usando os ônibus, né, urbanos e que, como a gente viu nas nossas reportagens, não está muito bom, né? O pessoal, os usuários estão realmente assim... relatando dificuldades, ficam horas esperando o ônibus e quando consegue pegar é um ônibus lotado, sem uma estrutura muito boa. Então nessa primeira parte a gente focou no transporte público, mas como a Mariana bem disse, mobilidade urbana vai muito além disso, então a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar também, né, sobre as pessoas que andam e circulam a pé pela cidade, a questão da sustentabilidade, combinando aí com a mobilidade urbana. Então a gente vai para um rápido intervalo e não sai daí porque a gente volta já já. Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 15 minutos e hoje nós estamos conversando sobre mobilidade urbana. Será que estamos conseguindo deslocar de um lugar a outro com qualidade e eficiência? E para ajudar a gente a responder essa e outras perguntas, convidamos a arquiteta e urbanista Luísa Peixoto. Luísa, seja muito bem-vinda mais uma vez. E a gente pediu no primeiro bloco para o pessoal de casa participar do programa, a gente já recebeu um comentário aqui da Regina de Contagem. E ela falou o seguinte: a justiça tem que multar as empresas, pois os ônibus estão reduzidos e em estado péssimo. As prefeituras têm que pensar nos usuários, pois estamos pagando caro. E a gente volta, então, aí no final do bloco anterior, né? Que a gente entendeu um pouco melhor sobre como que é feito, né, essa questão aí o passageiro ser quem paga, quem banca tudo, isso não ser suficiente. Então, realmente, a gente fica aí nesse ciclo. Aumenta a passagem e a qualidade não acompanha. Mas, como a gente falou, o transporte coletivo, né, os ônibus, enfim, não é só isso que engloba mobilidade urbana, né? E uma outra solução para talvez minimizar um pouco esses problemas é adotar alternativas ao transporte público, como o uso de bicicletas e até mesmo se locomover a pé, né? Mas para muita gente essas opções não são viáveis, seja pela distância onde elas moram, seja pela inexistência de ciclovias, né? Então, quais são aí os principais impeditivos que nós temos hoje em dia para que essas opções se tornem mais utilizadas e mais viáveis?
Claro, a mobilidade, né, a escolha que a gente faz quando a gente define qual modo de transporte a gente vai utilizar, não é só uma escolha própria. Às vezes a cidade determina pra gente, né? Então, às vezes não tem ônibus no horário que você precisa sair, às vezes não tem uma ciclovia que te garanta a segurança, né? Então, você vai acabar escolhendo o carro próprio, ou então o transporte público, enfim, por diversos motivos que estão atrelados aí, que não só estão relacionados à sua escolha pessoal. Então, a gente precisa começar nas cidades a priorizar esses transportes, né, que tornam a cidade mais eficiente e mais igualitária para todos, né? Porque não privilegiar mais, não investir mais no uso do carro, né, de maneira prioritária, é muito importante para também a gente trazer igualdade, né, para a sociedade, né? Se a gente começa a investir mais no transporte público, mais no transporte cicloviário, né, nas bicicletas, que são muito mais acessíveis a toda a população, né, a gente começa, assim, a criar uma cidade mais acessível, né? Em termos das bicicletas, a gente vê muito que o principal motivo para as pessoas não utilizarem as bicicletas é a segurança, né? Eu sou de Juiz de Fora, eu sei como é que é em Minas, né? Que a gente é cheio dos mares de morros, enfim. Mas o principal motivo não é nem os morros, é mais a questão da segurança mesmo, você se arriscar no trânsito. Então, a gente precisa de algo que vai além também da infraestrutura urbana, com as ciclovias, com as ciclorotas, mas a gente precisa também de educação no trânsito, né? Cada vez mais as pessoas, né, os motoristas, né, respeitarem os ciclistas, entenderem que eles fazem parte do trânsito, que o lugar deles é ali, que eles ajudam a qualificar o trânsito para todo mundo. E assim, eu acho que o mais importante de tudo é entender que, na verdade, somos todos pessoas, né? O motorista, ele não está preso no carro, o ciclista, ele não está preso na bicicleta e nem o passageiro do transporte público está. Todos nós podemos tomar decisões e poderíamos ser, nós no transporte público, na bicicleta, poderia ser um deslocamento muito melhor para a gente, né? Muito mais eficiente, se a gente conseguisse realmente visualizar segurança, qualidade. Então, assim, investir nas ciclovias, investir na qualidade do transporte público é investir também em ter mais opções para todos, né, no sistema de transporte das cidades. Com certeza, importantíssimo a gente ampliar aí, né, a mobilidade urbana como um sistema feito para o coletivo. Então, assim, as coisas, elas vão impactar, né? Então, assim, algo que você escolhe, eu vou pegar um ônibus ao invés do meu carro, isso vai ter um impacto muito grande quando a gente coloca no todo. Então, existe essa responsabilidade que cada pessoa pode pegar para si, como, por exemplo, colocar mais caminhadas, ao invés de pegar um ônibus para curta distância, ir caminhando, né, a pé ou então as ciclovias. E também bater nessa tecla para a cidade oferecer essa segurança, como você bem falou. E eu acho importante a gente reforçar isso porque esse ano é ano de eleição, então a gente também tem que ficar atento com as questões de mobilidade urbana que os candidatos estão trazendo para a gente, né? Então talvez assim, atentar esse olhar que muitas das vezes passa despercebido para a gente, se realmente existe aí um projeto, seja no plano diretor da cidade, um projeto para melhorar, incluir aí ciclovias, melhorar quantas e quantas pessoas já caíram também nesses passeios, nessas calçadas que estão em estado assim deplorável. Então, aproveitando que esse ano é ano de eleição, a gente também tem que se atentar para esse quesito da mobilidade urbana, né? Não, claro, eu acho que o trabalho, né, do governo, né, de quem na verdade faz políticas públicas, é tornar a melhor decisão, né, para a sociedade, né, aquilo que seria o melhor para a sociedade, o mais fácil para o cidadão. O cidadão, a gente não pode culpar o cidadão, mas você usa o carro, você não caminha, você não... Não, o cidadão, ele vai fazer aquilo que é mais eficiente para ele. Ele precisa se deslocar, ele precisa chegar no trabalho de uma maneira eficiente. Então, o trabalho de quem faz política pública é tornar a escolha de usar o transporte público, de caminhar, de utilizar a bicicleta mais fácil, mais eficiente, mais agradável do que utilizar outros modos, né, que trazem esses impactos, como o uso do carro próprio, o uso excessivo do carro próprio, né? Também não é bom falar, ninguém é contra o carro, a gente só acha que tem momentos, né? A gente entende que tem momentos específicos onde a combinação, né, pode ser mais eficiente dos modos de transporte, né? Então, tem momentos específicos que é demandado o uso do carro. Outros momentos você poderia, sim, fazer escolhas mais sustentáveis, só que você precisa desse incentivo através da infraestrutura. E a gente está falando aqui muito de infraestrutura, mas isso não está só limitado à infraestrutura, né? Mas também inclui
informação, inclui segurança nas vias, né? Quando a gente fala de caminhar, se a gente não se sente seguro para caminhar, às vezes a gente não vai caminhar. Incentivo também a um modo de vida mais saudável, isso é muito importante, né? Existe uma proporcionalidade entre os países que as pessoas andam mais de carro e os países onde as pessoas utilizam mais a bicicleta. A gente tem uma diferença muito grande de doenças tão relacionadas a doenças do sedentarismo, né? Doenças do coração, diabetes, estresse também. Então, assim, é muito importante a gente ter essa conscientização, conseguir trazer as pessoas para utilizar o espaço urbano, né, de uma maneira qualificada. Então, criar a infraestrutura, mas vai além, e a tecnologia está aí muito para ser uma ferramenta para impulsionar esse processo aí de mudança de comportamento. A gente vai falar de tecnologia daqui a pouquinho, mas já deu pra gente perceber que esse assunto ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar quando a gente começa a pensar em mobilidade urbana. E você já tocou aí rapidinho no ponto da sustentabilidade, né? Que é um ponto muito importante a ser considerado nisso tudo. E já existem muitas alternativas em várias partes do mundo que buscam reduzir os impactos ambientais dos transportes urbanos, sejam transportes coletivos, enfim. Você pode dar uns exemplos pra gente aí de ações que já estão sendo aplicadas em outros lugares, seja no Brasil ou seja no mundo, para talvez reduzir esses impactos? Na mobilidade, quando a gente fala de reduzir emissões, né, principalmente, que é o maior impacto quando a gente fala na questão ambiental, né, a gente tem algumas ações que podem ser feitas, desde a mudança da fonte energética, né, dos veículos, né, então essa troca da frota, seja de carros ou de ônibus também, para uma frota elétrica, né? E no Brasil, a eletrificação da frota, ela é até mais sustentável, né? Do que em outros países, né? Porque a nossa fonte elétrica, nossa fonte de energia elétrica, ela é hidrelétrica, né? Então, ela é uma energia limpa. Então, esse movimento já tem sido muito grande no Brasil, né? De troca da frota de transporte público mesmo, por um transporte elétrico, né? Então, e a mesma coisa nos carros, a gente vê uma tendência dessa mudança, né? E o outro ponto é a própria mudança de comportamento do cidadão, né? E esse investimento nos meios que são mais sustentáveis, né? Então, desde investir nos modos ativos, né? A caminhada, a bicicleta, modos ativos, a gente chama de ativo porque a própria pessoa gera a energia, né? Para se locomover. E também tem a questão da mudança de comportamento, né, de deixar de utilizar o carro privado, enfim. Então, são duas formas de a gente reduzir as emissões, né? Então, eu acho que são duas estratégias que têm sido adotadas, né, tanto em outros países, assim, fortemente, quanto no Brasil. Para a questão e aí isso vem um pouco, né, da empresa que eu trabalho, né, a Mass Global, uma empresa finlandesa, que ela tem essa ideia de trazer a plataforma de mobilidade como serviço, a mobilidade como serviço, né? Não mais como propriedade, né? Então, a gente acredita que a gente consegue criar um serviço que é melhor do que ter um carro próprio, que é uma mobilidade integrada, onde você tem acesso a todos os diversos serviços de transporte da cidade e você vai utilizar aquele que for melhor para você naquele momento e você tem isso tudo de uma maneira totalmente integrada de pagamento e informação. Isso é uma política pública que está sendo implementada em diversos países, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Finlândia, Bélgica, Suíça. Então, todos esses países já têm políticas públicas de mobilidade como serviço, né, o MaaS, Mobility as a Service, que essa é uma política pública que ajuda muito na mudança de comportamento das pessoas, que é não se tornar mais dependente do carro próprio. Sensacional aí esse projeto de vocês, né? Esse serviço. Tomara que um dia, em um futuro breve, isso chegue aqui ao Brasil, né? Você já deu aí exemplos de países ao redor do mundo, mas realmente a gente precisa de começar a implementar isso também no nosso país. E resgatando um pouco, né? Mariano falou sobre sustentabilidade. Sustentabilidade e tecnologia podem aí sim andar juntas em prol, né, da sociedade. Você também falou sobre, né, esse crescimento aí dos carros elétricos. Eu queria então que a gente desenvolvesse um pouco mais sobre essa pauta, né, da tecnologia em si.
Pode ser tanto que você também está desenvolvendo nessa empresa que você falou, quanto que a arquitetura e a tecnologia estão aí juntas trabalhando para melhorar a mobilidade urbana. A gente acredita, né, como eu dei esse exemplo dessa política pública, né, de mobilidade como serviço, a mobilidade como serviço, ela só é possível a implementação dela porque a gente tem tecnologia hoje. E eu acho que o maior avanço tecnológico que a gente conseguiu é a ideia da economia compartilhada, né? É você ter esse acesso aos diversos modos de transporte, mas não como propriedade, como um serviço, né? Então, hoje a gente já tem os carros por aplicativos, nos grandes centros a gente tem carros compartilhados, a gente tem bicicletas compartilhadas, patinetes. Então, você consegue acessar esses diversos modais, né? Dependendo da sua necessidade, não estão precisando possuir, né? Então, esses veículos. Então, isso traz para a gente uma nova relação com o deslocamento urbano. Então, a tecnologia, nesse ponto, ela é muito importante. Aí, falando da questão da infraestrutura e quanto da infraestrutura que é importante, não é? Quando a gente traz a tecnologia, a gente consegue acelerar também e aprimorar o desenvolvimento da infraestrutura urbana. Por quê? Vamos pensar no usuário do transporte público, né? Na plataforma que a gente desenvolve, né, a gente traz informação em tempo real, não só do transporte público, mas de qualquer modo de transporte que exista na cidade. A gente dá a possibilidade das pessoas fazerem pagamentos eficientes, integrados de vários modais, ou até mesmo pagar uma mensalidade mensal e poder ter acesso a esses diversos serviços de transporte da cidade de maneira livre. E também a gente tem a questão da operação e da infraestrutura urbana. As plataformas digitais geram muitos dados que conseguem qualificar a tomada de decisão do gestor público, né? E a ideia aqui é que a gente consiga desenvolver esses 4 pilares: informação, pagamento, infraestrutura e operação de maneira inteligente. E aí a gente tem várias iniciativas, né? Como disse, a mudança da fonte energética é uma, a questão do 5G também sendo instalado nas cidades vai possibilitar cada vez mais a gente trazer inteligência para a operação do sistema de transporte. Então, a inteligência artificial, né? A inteligência das coisas, né? IoT, a gente vai ter os semáforos inteligentes, os ônibus inteligentes. Então, a gente vai conseguir tudo isso criar uma rede de dados, né? Que vai trabalhar principalmente, e aí esse é o grande ponto dessa ideia da ideia da economia compartilhada, da tecnologia, das plataformas digitais, que é colocar o cliente como ponto focal e principal do planejamento. Então, independente, né, hoje em dia a gente tem um planejamento muito focado na otimização da operação da frota urbana de transporte. Então, como que a gente cria uma frota eficiente? Não, agora a gente tem que planejar olhando para a qualidade e o acesso que a gente está dando para as pessoas. Então, assim, a tecnologia, ela é realmente muito importante, porque muito do que é feito em termos, a gente não consegue, né, dar a velocidade que a gente precisa, da qualificação do transporte urbano nas cidades, apenas modificando a infraestrutura. É um processo de longo prazo a infraestrutura urbana. Então, a tecnologia, né, com a informação, com a inovação em pagamentos, com a instalação, né, da inteligência ali mesmo com o 5G, a atualização das fontes energéticas, a gente sim vai conseguir criar uma mobilidade mais inteligente, mais eficiente e mais sustentável, principalmente. Luiz, agora vamos torcer para que a gente consiga ver essas mudanças serem implementadas, que a gente consiga realmente ir sentindo aí ao longo dos anos as coisas começarem a mudar, porque opções não faltam, né? Já existem soluções de diversas formas aí para poder melhorar um pouco, né? Nem que seja um pouco a forma com que a gente utiliza a mobilidade urbana, os serviços de transporte coletivo, o transporte individual, enfim. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, por ter esclarecido e trazido tanta informação interessante para a gente sobre esse tema que vai muito além do que a gente imaginava no começo, né? Então, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço aí o convite. E no próximo bloco nós vamos mostrar o que é gentileza urbana. E tem ainda Mundo dos Famosos com Netinho Rocha. Não dá pra perder, né? É o tempo de pegar um cafezinho, uma água e a gente está de volta.